Pessoal, o Hajime foi derrotado pelo Sukuna. A expansão de domínio do Hakari quebrou, ele e a Uraumi estão entrando no campo de batalha. E também o Higuruma e o Itadori entraram no campo de batalha para enfrentar o Sukuna. E o Sukuna até zombou do Itadori. O que será que aconteceu nesse capítulo que vai dar um desfecho muito grande pro próximo? Bora! Fala galera, beleza? Cassiunari está começando mais um vídeo do nosso canal e hoje é dia de Jujutsu Kaisen, capítulo 237, finalizando a batalha, no caso, do Hajime contra o Sukuna. Pessoal, o capítulo inteiro, boa parte do capítulo, é para mostrar sobre a imponência do poder do Sukuna, da sua forma verdadeira, o quanto a sua forma verdadeira original é forte. A gente vê no começo o jeito que a batalha vai acontecendo, o Hajime falando. Primeiro temos o Hajime falando dos braços do Sukuna, que o fato de ele ter 4 braços é excelente, pois ele pode usar 2 braços para fazer os selos de mão, enquanto os outros 2 braços seguram suas armas durante a batalha. Ou seja, enquanto o Sukuna está usando as armas dele para te atacar, as outras 2 mãos estão fazendo os selos de mão, que vão liberar os golpes do Sukuna cada vez mais poderosos. Também vemos ele falando das armas do Sukuna, o desmantelar do deus da guerra, e também o Apsaras, que é aquela lança que o Sukuna tem, que até agora não apareceu, mas pode aparecer. E aí, vemos também ele falando do fato do Sukuna ter o dobro de boca. Sim, pessoal, o Sukuna, além da boca normal, tem uma na barriga. E a sua boca na barriga, ela não tem aquela canseira de ficar falando sem parar. Porque eu aqui gravando o vídeo falando com vocês, eu tenho que parar para respirar um pouco, para normalizar. Mas no caso do Sukuna, como tem 2 bocas, a de baixo não precisa respirar. Então ela consegue praticar os cânticos de invocação do Sukuna sem parar, sem se cansar. Ou seja, ao mesmo tempo que o Sukuna está fazendo os selos de mão, ele está com a boca da barriga entoando os cânticos para poder desferir os golpes dele, enquanto a boca de cima ele usa para respirar, para conversar, para fazer outras coisas, igual os outros 2 braços que ele usa as armas dele para atacar. A gente vê falando que o Hajime fala isso, deixa isso muito claro, que o fato do Sukuna ter 4 braços e 2 bocas, ou seja, o dobro de boca e braço, faz com que ele tenha uma vantagem muito grande no campo de batalha com relação aos outros feiticeiros Jujutsu. E então a batalha começa, o Sukuna vai pra cima do Hajime e ele começa a descer um soco atrás de soco no Hajime. O Hajime tenta bloquear, mas vai tomando dano, a gente vê ele cuspindo sangue e tudo mais. E eis que a boca da barriga do Sukuna começa a recitar os cânticos também, como o Hajime já havia falado. Escamas de dragão, repulsão, par de meteoros, para usar os golpes do Sukuna. E então o Sukuna usa um golpe de cortar, o destrinchar contra o Hajime, e fala pro Hajime, eu acho melhor você desviar desse golpe. E o Hajime estava tentando bloquear o golpe, mas já sofreu um pequeno corte, então ele pega e desvia. E esse corte faz uma fenda gigantesca. E aí o Hajime fala, esse no caso é um ataque que corta o mundo, é a técnica que derrotou Satoru Gojo. Ou seja, o ataque que o Sukuna aprimorou com a base no Mahoraga para derrotar o Gojo, ele usou contra o Hajime também. E falou, ó, desvia, que se você não desviar, você já era. E de novo o Sukuna parte para cima do Hajime, dá mais um golpe com seu objeto amaldiçoado, um golpe elétrico, mas o Hajime é bem resistente a ataques elétricos, e a batalha continua, ele socando o Hajime, vai com os 4 braços para cima, o Hajime apanhando, apanhando e apanhando. Não tem muito o que fazer. Até que o Sukuna resolve finalizar a batalha. Ele usa o mesmo corte de novo, só que ao invés de usar uma linha só do corte, ele usa várias linhas do corte, tipo fazendo uma rede de cortes. Não tinha como o Hajime fugir disso. Ele ia ser atingido, porque o primeiro golpe o Sukuna deu e falou pro Hajime, acho melhor você desviar. Deu só para alertar o Hajime, só para demonstrar o poder dele. Agora ele fez um combo fazendo uma rede com os cortes dele, e o Hajime ia ser picotado, não ia ter o que fazer. E aí temos uma conversa do Hajime com o Sukuna, dá a impressão que é um flashback, mas não é, os dois começam a conversar, falando da questão dos mais fortes, se agora que o Hajime no caso enfrentou o Sukuna, se ele tá satisfeito. E a gente olha no rosto do Hajime, ele tá com o olho aberto, de repente ele fecha, tipo, sim, tô satisfeito, finalmente consegui me satisfazer, usar todo o meu poder contra alguém mais forte do que eu. Eu achei até interessante, pois a batalha do Hajime contra o Sukuna durou 2 capítulos no final de uma página.
2 capítulos completos no final de uma página. Foi interessante, eu gostei da batalha dos dois. A gente vê o Sukuna explicando pro Hajime que, no caso, a solidão que o Hajime sente, que o Gojo sente, o Sukuna disse que não sentiu essa solidão. E depois vemos Sukuna falando que no passado alguém chamado Yorozu, no caso, aquela mulher que encarnou no corpo da irmã do Megumi, tentou demonstrar pro Sukuna que era amor, só que ele não precisava disso. Ele disse que ele já era amado porque ele era forte. Essas são as falas do Sukuna pro Hajime, no caso. E aí temos o Hajime, o final dele. A gente não vê o Hajime tipo assim, ele derrotado, destruído no chão, mas a gente só vê esse flashback e acaba a parte do Hajime aí. Então o Sukuna olha pra cima, a barreira da expansão de domínio do Hakari é destruída, Hakari e Uraumi entram no campo de batalha, e como se não bastasse também, Higuruma e Itadori também estão chegando. E o Sukuna olha com um olhar meio desprezível por Itadori e fala o seguinte: aí moleque, o que você pensa que pode fazer? Ou seja, dando a entender pro Itadori que se o Gojo não conseguiu, Hajime não conseguiu, ele vai conseguir menos ainda. O Sukuna com essa frase quis dizer isso pro Itadori, que se o Gojo não conseguiu, que era o mais forte, ou no caso Hajime, que era o mais forte na época dele, que o Itadori também não conseguiria. Isso foi o que o Sukuna quis dizer. Porém, reparem na imagem do Itadori, olha a mão do Itadori, olha as unhas, ele parece estar mordendo o braço dele, arrancando uma faixa ali. Eu quero lembrar alguns pontos para vocês com relação ao Itadori. É ele que é o protagonista do anime, é ele quem vai derrotar o Sukuna, era ele quem usava, quem tinha o poder do Sukuna, já que conseguiu suprimir ele. E aí alguns pontos tem que ter citado. E no caso, no capítulo 222, a gente vê o Sukuna comendo os dedos dele. E no caso, a Uraumi fala, eu não consegui achar o último dedo. E o Sukuna fala, não se preocupe, com certeza o último dedo tá com o Gojo. Ele escondeu para que o Itadori não fosse executado. Ou seja, o Sukuna já sabia que o último dedo, no caso, tava com o Gojo. E depois temos no passado essa fala do Gojo pro Itadori. Você não tem essa habilidade agora, mas vai ter um momento em que você vai estar completamente envolto com a técnica do Sukuna. Ou seja, o Gojo falou que em um certo momento o Itadori vai ter controle sobre a técnica do Sukuna. E é aí que entra o último dedo. Quem sabe antes de morrer o Gojo não deu o último dedo do Sukuna para o Itadori usar o poder do dedo do Sukuna. Como assim? Eu vou mostrar mais fatos que comprovam isso. Nessa imagem aqui, antes da batalha do Gojo contra o Sukuna, o Gojo fala para o Sukuna: hoje, no caso, é 19 de novembro, vamos batalhar no dia 24 de dezembro, ou seja, pouco mais de um mês aí. Esse tempo o Gojo pode ter usado para treinar o Itadori. Depois tivemos o Chozo dando as anotações da Tsukumo Yuki para o Itadori. Falando, essa daqui é as anotações sobre as almas, o controle de almas que a Tsukumo Yuki tinha. Ela me deu e eu confio para você, pois pode ser útil para você. E no caso, tem esse último dedo do Sukuna que o Gojo escondeu, que tem uma parte da alma do Sukuna. Vocês entenderam então? Ou seja, esse último dedo tem uma parte da alma do Sukuna. O Itadori, além desse último dedo que o Gojo pode ter dado para ele, também o Chozo deu as anotações da Tsukumo Yuki sobre controle de alma. Tudo isso pro Itadori, e ele já controlou o Sukuna no passado, conseguiu suprimir o Sukuna dentro dele. Então agora o Itadori pode usar o poder desse um dedo do Sukuna a seu favor e potencializar isso, ficar muito mais forte. Tanto é que o Kenjaku também usou as habilidades da mãe do Itadori, o sistema antigravitacional da Itadori Kaori, ou seja, a mãe do Itadori ela é muito poderosa, tanto que o Kenjaku já pegou o corpo dela no passado e usou o poder dela. E esse poder, em certo ponto, também pode ter passado para o Itadori. A gente sabe que técnicas Jujutsu geralmente são hereditárias, passam geração para geração. Então o Itadori pode ter técnicas amaldiçoadas herdadas da sua mãe, sem contar o poder do Sukuna que ele pode ter adquirido por causa desse um dedo que o Gojo escondeu. Também temos as anotações da Tsukumo Yuki. Tudo isso pode resultar num potencial muito grande para o Itadori. Nesse um mês, o Gojo pode ter treinado o Itadori muito, a ponto dele ficar muito forte. E também temos aquela fala do Sukuna. O que é isso? Mas que força é essa? Quando ele batalhou contra o Itadori no passado, quando ele saiu do corpo do Itadori e entrou no Megumi. E temos que lembrar também que o Itadori viu a Nobara ser morta pelo Mahito,
o Gojo sendo morto pelo Sukuna, e no caso agora o Megumi tecnicamente sendo morto pelo Sukuna, porque o Sukuna encarnou de vez no corpo dele. Então tudo isso vai gerar um monstro, que é o Itadori, que vai vir com tudo pra cima do Sukuna. A gente não sabe se o Itadori vai libertar todo o potencial dele agora ou um pouco mais à frente. Mas que é fato que o Itadori uma hora ou outra vai estar super poderoso, até mesmo superar o Gojo, isso vai. Tanto é que os principais focos agora são Itadori e Yuta. Os dois são os mais focados agora por causa do treinamento que fez. O Itadori vai dar cabo no Sukuna e no caso o Yuta vai dar cabo no Kenjaku. Eu vou fazer um vídeo mais detalhado sobre o Itadori e o Yuta aqui. Aí eu posto para vocês, beleza? Mas essa é a análise do capítulo de hoje e essas informações com relação ao Itadori. Então, no meu ponto de vista, o Itadori tá com o poder do último dedo do Sukuna e aprimorou isso, beleza? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se inscreve no canal. Falou, fui!